A pergunta na minha cabeça era sempre a mesma: quando? Quando que eu vou ter segurança financeira? Quantas vezes você já se pegou procurando respostas fora de você para entender por que é que a sua vida financeira não flui? Ou por que que a estabilidade parece sempre fugir das suas mãos? Eu sei exatamente como é isso. Durante muito tempo, eu achei que a resposta estava no futuro, na sorte, nas cartas, ou em algo que eu precisava ganhar. Mas a vida, com a sua sabedoria, me ensinou que a estabilidade que nós buscamos fora, ela primeiro precisa existir aqui dentro. Se você está chegando agora a este canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Maria do Carmo, sou radionicista, terapeuta vibracional e meu trabalho é ajudar pessoas, empresas a se harmonizarem suas energias para equilibrar a vida, para que a vida flua com naturalidade. E eu criei esse espaço aqui justamente para compartilharmos ensinamentos sobre como a nossa vibração molda a realidade, inclusive a nossa realidade financeira. Eu falo isso porque desde muito jovem a minha grande busca também era pela tal estabilidade material, segurança. Eu queria me sentir segura. Fiz rituais, simpatias, buscava leituras de cartas, querendo saber o que é que o futuro me reservava. A pergunta na minha cabeça era sempre a mesma: quando? Quando que eu vou ter segurança financeira? Nesses mais de 35 anos de caminhada, eu raramente parei para me perguntar: será que sou eu que estou provocando essa escassez? Por quê? Porque para mim era muito mais fácil achar um culpado lá fora. E acho que é assim para a maioria de nós. Hoje, com mais maturidade, eu olho para trás e percebo que estabilidade financeira exige estabilidade emocional, mental e espiritual. Sem esses três pilares, o dinheiro dificilmente fica. Ele pode até vir, mas ele não encontra casa para morar. Eu aprendi isso observando a minha própria história. Meu pai, por exemplo, herdou um patrimônio que poderia ter garantido a vida tranquila dele e nossa, os filhos. Mas meu pai enfrentava uma doença muito séria, o alcoolismo, e nós, família, acabamos adoecendo também. Nos tornamos vítimas não da bebida, mas da insegurança e do desequilíbrio emocional que aquilo gerava. Veja, a culpa não era dele. A vida me mostrou isso. Eu mesma tive vários momentos de prosperidade. O dinheiro vinha, a dificuldade era fazer ele permanecer. Eu percebia que gastava demais, comprava coisas desnecessárias, bugigangas, mas eu dizia para mim mesma: não, eu estou arrumando a minha casa para atrair prosperidade. No fundo, era a minha mente tentando preencher um vazio. Era o desequilíbrio interno se manifestando na minha conta bancária. E aqui nós entramos num ponto muito importante. Nós ouvimos falar muito sobre inimigos. Olho gordo, inveja, energia negativa, oculto. Diante de desafios, a gente se sente pequeno. Parece que os problemas são gigantes e nós somos impotentes. Mas nessa hora esquecemos quem somos. Você é filho, é filha de Deus. Você é uma partícula divina. E Deus é o Criador de tudo. E se somos feitos à imagem e semelhança dele, nós também temos o poder de criar. Tudo já está feito e posto à nossa disposição. A grande questão é: eu escolho ser minúscula diante de um problema gigante? Ou eu escolho ser gigante diante de um problema minúsculo? Para retomar esse poder, nós precisamos entender a nossa mente. E eu gosto muito de pensar assim: meu coração bate para bombear sangue. Meu fígado filtra impurezas. O estômago processa os alimentos. Cada órgão serve ao meu corpo.
Então, por que eu aceito que a minha mente me sabote? A mente também existe para me servir, não para que eu seja serva dela. A mente mente, e ela mente com a nossa permissão. A famosa zona de conforto. Quando deixamos a mente governar sem direção, ela traz à tona medos complexos, angústias antigas, inseguranças, e isso tudo gera emoção, e emoção é vibração. E são essas emoções, medo, angústia, crenças limitantes, que criam caos na nossa vida pessoal e financeira. A chave da virada é retomar o governo. É olhar para esses pensamentos derrotistas e dizer: não. Quem comanda aqui sou eu. Eu sou a consciência observando isso. Quando você entende que você é uma centelha divina, você para de brigar com o mundo lá fora e começa a harmonizar o mundo aqui dentro. Aqui e aqui. E quando dentro está em paz, a estabilidade material vai encontrar o caminho até você. Eu quero te convidar a observar hoje quais pensamentos a sua mente tem contado que estão afastando a sua paz. Lembra, você pode escolher diferente agora mesmo. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu comentário aqui. Vamos conversar sobre essa retomada de poder. E lembre-se sempre, a vida responde à energia que você emite. Emane amor. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada.